Fala galera, FS Designer aqui na área trazendo mais um vídeo para vocês e hoje vai ser o vídeo de como fazer uma montagem de forma adequada e fazer a ambientação dela, beleza? Muita gente tem dificuldade nesse estilo de arte, então eu vou trazendo passo a passo até de como eu peguei as texturas até a finalização da arte. Espero que vocês gostem, curte, comente, compartilhe e fica com o vídeo. Então galera, chegando aqui, tá na tela do meu computador, vou mostrar aqui a montagem para vocês já completa. Beleza? E eu vou mostrar passo a passo de como eu fiz essa montagem, tá? Primeiramente, vamos vir aqui na internet, no FreePic, quero mostrar para vocês algumas texturas que eu peguei. Hoje textura, tá? Que foi pegar essa parte de um papel mais antigo que foi utilizado, beleza? E outras coisas que eu botei foi o seguinte, Texture Journal, porque a gente consegue pegar a imagem que eu vou utilizar de fundo como se fosse um recorte de jornal ali, ou um jornal em si, tá? Então foi selecionado essas duas partes aqui. Coloquei aqui também caneta PNG, tá? Para selecionar aqui uma caneta para ser utilizada. E a questão da rede eu coloquei no Google mesmo, assim, rede futebol PNG, beleza? Aí eu vim aqui procurando. Aqui eu achei interessante de utilizar. Eu peguei, se não me engano, foi nesse estilo aqui, tá? Dentro desse site aqui, PNG Tree. Acho que foi dentro desses estilos aqui que eu peguei a minha. Tá, chegando aqui no Photoshop, o que nós vamos ter que fazer? Primeiramente, tá, para fazer uma montagem dessa, a gente precisa de muita sombra e contraste entre si para fazer com que encaixe dentro da arte algo que vai ficar parecendo como se fosse montado ali mesmo, tá? Não vai ficar uma coisa meio que genérica. Eu joguei aqui uma textura de madeira, tá? Pode pegar qualquer textura de madeira que você achar que fique legal na sua arte e joguei um filtro de camera raw. O que eu mexi no filtro de camera raw? Luz e cor. Só isso, tá? Eu diminui um pouco da saturação e da vibração dela, que ela estava antes, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Pode ver que ela estava com um pouco mais de luz do que está agora, deixa ela um pouco mais fria, beleza? E nessa parte aqui, eu diminui um pouco da exposição do contraste do realce, tá? Que antes ela estava com muita luz e eu deixei ela um pouco mais escura, com mais som, beleza? Depois dessa parte aqui que eu fiz, eu vim aqui e joguei um curvas nela, só qual foi o curvas que eu joguei? Um curvas mais escuro, mas ele já vem tradicionalmente aqui, nessa linha aqui, beleza? Então eu só joguei ele um pouco mais pro lado, para deixar ele levemente escuro, então sem com, beleza? Deixando um pouco mais escuro, eu vim aqui e antes de eu adicionar essas partes aqui de baixo, eu já vim na parte principal. Então, eu criei aqui um papel normal, tá ligado? Uma forma de retângulo, beleza? Nessa fórmula de retângulo eu joguei a textura que eu te falei e a textura que eu peguei depois eu joguei um sombra projetada, tá? Deixei no ângulo de 90 mesmo para pegar tudo aqui. Deixei 41% e ajustei o tamanho só para dar uma sombra do que tá na madeira ali, como se ele tivesse colocado em cima, beleza? Aí essa parte aqui eu fechei, tá? Não só ver o que eu fiz agora. Vim aqui criando retângulos, tá? Criei esses dois retângulos e depois esse texto. Nessa criação dos dois retângulos eu vim aqui, peguei uma imagem da torcida do esporte, coloquei, tá? E só diminui um pouco da opacidade, nem mexi na opacidade na real, só botei luminosidade. Eu só trocando para luminosidade, ele já dá esse efeito de preto e branco, que eu vim aqui e adicionei o técnico. Esse técnico eu vou mostrar como eu faço no Gemini, como eu fiz ele, beleza? Para vocês terem uma noção de como eu coloquei um olhando para o outro, tá? Depois dessa parte aqui eu vim aqui, coloquei outro retângulo, coloquei outra imagem do náutico, só que essa imagem ela não estava ficando muito boa quando eu estava jogando a luminosidade. Então o que eu fiz? Eu deixei ela com o padrão, tá? Para puxar também para o lado vermelho do náutico. E nessa parte aqui de cor padrão, eu adicionei um ruído, tá? Então eu venho aqui, filtro, ruído, adicionar ruído, tá? Aí vamos lá em converter em objeto inteligente, que eu estou clicando aqui no retângulo, mas foi na imagem. Aí quando eu boto em adicionar ruído, ele vai aparecer essa câmera aqui, eu coloquei uniforme 11.86, para ficar do jeito que eu queria, tá? Como se fosse um estilo ali de vidro meio ofuscado e tal. Depois disso joguei um desfoque gaussiano, tá? Desfoque gaussiano eu joguei 2,9. Para colocar o desfoque gaussiano, nós vemos aqui, desfoque gaussiano, e ele já vai aparecer, beleza? Depois eu fiz a mesma coisa com o hélio. Então galera, chegando aqui no Gemini, tá? Que eu falei que eu ia mostrar para vocês, eu tenho essas duas imagens dos treinadores, beleza?
pegando essas duas imagens dos treinadores, o que que eu fiz? Eu mandei colocar essa foto de perfil, mas não trocar nada. Manter tudo original, tudo mais original possível, beleza? Como ele estava de frente, ele veio aqui e adicionou a foto de perfil e eu mandei ele fazer a mesma coisa, só que olhando ao contrário, da direita para a esquerda. Então foi aonde eu adicionei aqui e ele mostrou da direita para a esquerda esse treinador aqui, o Roger, tá? Então ficou um olhando de frente pro outro, eu baixei, recortei a imagem e fiz a arte. Depois, nos dois, eu joguei um filtro de câmera raw. Mas qual foi o filtro de câmera raw que eu joguei aqui? Eu mexi em exposição, luz, cor, efeitos. O que eu vou mostrar para vocês? Luz e cor vai ser mais ou menos de como tu quer deixar ele. Eu quis deixar ele um pouco mais escuro e ele estava puxado muito pro amarelado esverdeado e joguei ele um pouco mais pro avermelhado, tá? Então foi onde eu mexi aqui nessa textura. Luz, eu quis deixar ele um pouco mais escuro do que ele estava muito claro, tá? Então eu deixei ele um pouco mais escuro. Só que aí qual é a parada que eu quero mostrar pra vocês? Detalhes e efeitos, tá? Efeitos, eu coloquei só uma texturazinha de 5% nele, que é para dar esse realce maior, tá? E depois eu venho aqui e aumentei um pouco de nitidez, só que tá ficando com muito ruído, então eu venho aqui e reduzi um pouco de ruído. Então o que eu falo para vocês? Luz e cor, decida como vai ser o seu boneco, tá? Como vai ser a sua arte. Você acha que ele precisa de mais luz, de mais sombra dentro do encaixe da tua arte? Tu prefere que ele tenha esses dois pontos? Tu quer ele mais esverdeado, mais amarelado? Você faz esse ajuste, tá? Dentro de cor aqui e luz, e depois você vem e joga um detalhe e nitidez para deixar uma imagem mais bonita. Depois disso aqui, eu fiz a mesma coisa aqui no Roger, técnico do esporte, beleza? E agora eu venho adicionando os textos. Foi clássico dos clássicos, tá? Canela Text foi o texto escolhido. E depois eu vim aqui na camada subjacente, apertei Alt e arrastei um pouco para o lado para dar essa textura de escrita, um pouco apagada, um pouco grudada no papel, como se fosse impresso. Beleza? Mesma coisa eu fiz aqui na textura do Náutico, tá? Aqui eu fiz aqui em cima, que eu mostrei para vocês anteriormente, botando luminosidade, eu botei aqui só diminuir um pouco para 87% para deixar um pouco mais claro, tá? Depois eu venho aqui adicionando as formas, tá? Das cores tanto do esporte quanto do náutico. O esporte usa o amarelo também, então foi adicionado, beleza? Em formas, só criando formas normal, clicando aqui e ajustando. Essa daqui não tem dificuldade nenhuma, tá? Depois dessa parte aqui, a gente vem adicionando os textos. Então os textos foram adicionados aqui, normal, tá? E a imagem do time como escudo. Tá? Depois dessa parte aqui, deixa eu achar aqui os retângulos que foram adicionados também, tá? Foram retângulos adicionados aqui só para dar uma divisãozinha dentro da arte. Essa parte é fácil de fazer, vocês já sabem. Coloquei também a logo fazendo o mesmo esquema de textura que eu mostrei para vocês, mexendo na camada subjacente. Beleza? Em todos os textos eu fiz isso. Essa daqui foi a Transducer, beleza? A fonte. E agora nós vamos para a parte de trás. O que eu quis fazer na parte de trás? Primeiro eu adicionei um papel desse aqui pro lado de cá, meio jogado pro lado, e adicionei sombra, normal. Só que a sombra que eu adicionei foi criando uma camada para adicionar, tá? Exatamente como eu estou mostrando aqui para vocês na parte de baixo, que foi onde eu adicionei as bandeiras, beleza? Depois nós vemos aqui e jogamos do outro lado, mais um retângulo, aí você posiciona do jeito que você achar melhor. Por que eu posicionei dessa forma? Porque eu queria botar a bandeira de um lado e a bandeira do outro. Do lado esquerdo, náutico, do lado direito, esporte. Então foi o que eu fiz. Adicionei as bandeiras aqui, tá? Dentro das bandeiras eu vim aqui adicionando sombra com pincel, normal, criei uma camada, B, pincel preto, e vim adicionando com fluxo mais baixo, tá? Vou mostrar aqui mais ou menos, cadê pincel? O fluxo de 100%, geralmente eu gosto de deixar entre 36, 40 e vou dando alguns cliques para ir adicionando essa sombra, beleza? A textura que eu mostrei para vocês no início do vídeo, que é a textura de jornal, eu vim aqui e adicionei, como se fosse um jornal por trás e um recorte do jornal na frente, beleza? Outro esquema que eu adicionei aqui foi o seguinte, a bola, tá? Eu não mexi na questão de iluminação da bola, porque eu já gostei dessa parte aqui tá mais clara e a bola já tá mais clara na parte de cima, tá? Essa bola é do Campeonato Pernambucano, então eu peguei essa bola no flick da FPF, beleza? Depois disso aqui eu vim e adicionei a sombra onde já tinha sombra, então deixei uma sombra marcada mesmo como se ela estivesse em cima do papel, tá? Adicionando mais um textinho que eu tinha esquecido de adicionar, textura eu vou adicionar depois, caneta, tá?
Como eu fiz a sombra da caneta, que foi diferente da sombra da bola, que eu fiz simplesmente criando uma camada e mexendo ali no pincel do mesmo jeito que eu mostrei do fluxo baixo, tá? Nós vamos vir aqui em caneta, beleza? Duplicar a caneta. Vamos botar uma sobreposição de cor nela, depois de duplicar ela, preta 100%, tá? Se eu tirar o efeito, colocar no efeito. Aí o que nós vamos fazer depois disso? Vamos jogar um sobrepor em cima dela e diminuir a opacidade, tá? Com a opacidade de 100%, ela fica dessa forma, muito forte. Então eu vim aqui e deixei uma opacidade de 37% para ficar essa marca da caneta aqui. Beleza? A rede, a mesma coisa. A rede foi aqui adicionada, só que tem um esquema que eu fiz aqui na rede. Deixa eu só achar ela aqui, que foi jogar uma sobreposição de cor, tá? A cor dela estava marrom, que eu peguei, e joguei uma sobreposição de cor, coloquei em cor e branco, para dar essa cor de rede aqui. Legal? Depois disso eu vim e criei a logo da FPF, tá? Então como foi que foi criada a logo da FPF? Muito simples, peguei a logo, loguei ela num círculo, tá? Que a gente sempre adiciona por aqui. Camada, círculo, criou um círculo, beleza. Depois disso nós vemos e botamos uma sobreposição de cor. Só que a sobreposição de cor aqui eu quero forte. Então eu vim aqui na opacidade, deixei em 90% e ajustei o tamanho que eu achei necessário ali para deixar essa sombra aqui no geral. Por que eu quero uma sombra no geral? Porque é como se fosse um pin que você gruda. Então um pinzinho de ferro, algo mais pesado, a sombra dele vai ser maior, tá? Então eu vim aqui e coloquei isso. A arte no geral foi esse encaixe, tá? Só que você pode ver que ela ainda está faltando o esquema de luz e sombra, porque está muito claro e pouca sombra. Então o que eu fiz para ajustar, tá? Primeiramente eu joguei uma textura no geral, no papel aqui no geral, tá? Porque essa textura no papel deixa ele um pouco mais parecido com um jornal. Então foi uma textura até mais amarelada que eu busquei, beleza? Para deixar ela um pouco mais parecida. Depois disso nós vemos em LUTs, beleza? Como foi feito os LUTs? Vamos aqui, pesquisar, aqui pesquisa de cores, vamos clicar, ele vai aparecer esses dois tipos de pesquisa de cores e qual que foi escolhido. Primeiro, tá? Coloquei uma cor mais escura e coloquei esse daqui, ó, Candlelight, por quê? Se eu deixar ele 100%, você pode ver que ele escurece bastante, ele deixa um tom amarronzado antigo muito forte. E eu não queria deixar tão antigo assim. Então eu vim e reduzi um pouco para deixar um pouco mais homogêneo ali a arte, tá? Então eu vim aqui e deixei em 52% para ele pegar esse tom de marrom, deixar as cores mais homogêneas, mas não deixando tão antigo assim. Depois eu vim aqui, tá? E coloquei o Fall Colors para dar um pouco mais de saturação nas cores, tá? Então eu vim aqui, adicionei, em geral ele dá uma saturação maior, eu deixei em 28% porque eu não queria essa saturação também tão forte. Então eu vim aqui, se eu deixar 100%, ele fica muito forte. Então eu vim aqui e coloquei em 28%. Depois a camada de ruído que eu sempre explico nos vídeos, tá? Crio uma camada do zero, venho em editar, preencher 50% cinza. Depois de colocar aqui eu boto sobrepor, adiciono o ruído normalmente igual eu mostrei anteriormente e boto o preenchimento de 16% porque eu não queria um ruído muito forte, tá? Se eu botar 100% aqui, o ruído vai ficar muito forte, eu coloquei em 16%. Depois de tudo, dou um Ctrl Shift Alt para o Ctrl Shift E para criar uma camada sozinha, tá? Que vai ser onde eu vou jogar o filtro de Camera Raw para dar uma leve diferenciada, tá? Então, se você pode ver aqui no filtro de Camera Raw, sem ele, com ele, deu uma leve textura, uma leve alaranjada na arte, que foi o que eu fiz aqui no filtro de Camera Raw, tá? Para finalizar essa arte aqui para vocês. Clicando aqui no filtro de Camera Raw, eu não mexi em quase nada aqui, só aumentei um pouco de nitidez, porque eu vim aqui nessa arte e como eu queria algo que fosse um pouco mais puxado para o antigo, mas não tão antigo assim, eu vim aqui nos filtros prontos, tá? Você pode vir aqui, deixa eu voltar, clicar nessa lupazinha aqui desses quadradinhos, que é procurando perfis, ele já te dá perfil pronto, que você pode ir olhando e selecionando, tá? E tem vários tipos de perfil. O que eu achei mais adequado foi o 10, só que eu diminui a intensidade dele, que a intensidade dele estava maior, eu coloquei em 21%, beleza? Depois disso, a arte foi finalizada. Espero que vocês tenham gostado, curta, comenta, compartilha.